A história começa com um jovem estudante ainda usando seu uniforme escolar, correndo desesperado por uma floresta densa. Ele está ofegante, o suor escorre pelo rosto e o pânico é visível. Onde é que eu me enfiei? Ele se pergunta. Atrás dele, uma criatura bizarra o persegue com sede de sangue. Justo quando ele acha que o coração vai pular pela boca, uma voz misteriosa e até que bem fofa ecoa na sua mente, avisando que vai começar a avaliar o alvo. Num piscar de olhos, uma tela de status surge diante dele, revelando que o monstro assustador é só uma lebre de chifre nível 1. A voz pergunta se ele quer desativar o guia de áudio, mas o garoto, sentindo o peso da solidão naquele lugar estranho, implora para que ela fique. No meio do desespero, a lebre salta para o ataque, mas a sorte do rapaz é maior que o medo. O bicho crava o chifre com tudo na maleta escolar dele. Na tentativa de se soltar, o garoto escorrega e, por puro acidente, acaba esmagando a cabeça da criatura com o próprio peso. A lebre fica estirada, sem vida, e ele conquista sua primeira vitória da forma mais atrapalhada possível. Enquanto isso, em uma parte diferente dessa floresta, conhecemos uma elfa de tirar o fôlego. Ela caminha sozinha, com a elegância de quem domina o ambiente, até que uma voz espiritual sussurra em seu ouvido, sugerindo que ela siga para o leste porque algo valioso a espera. A elfa, que tem um lado um tanto ambicioso, fica intrigada. Mas antes que ela possa planejar seu próximo passo, acontece um daqueles momentos dignos de anime. Os botões da blusa dela simplesmente desistem de lutar contra a pressão e saltam fora, deixando a coitada morrendo de vergonha. De volta ao nosso herói, ele está lá, sentado ao lado do cadáver da lebre, tentando entender as regras desse novo mundo. Agora que o perigo passou, o estômago começa a roncar. Ele olha para o bicho morto e pensa: será que dá para comer? A voz assistente entra em cena novamente, confirmando que a carne da lebre é comestível e fica excelente em ensopados. Animado, ele decide levar o jantar com ele. Para testar os limites dessa voz, ele começa a perguntar sobre tudo, até sobre sua mochila. A resposta o deixa boquiaberto. A mochila é feita de materiais sintéticos que simplesmente não existem naquele mundo. Mas o balde de água fria vem logo em seguida, quando ele descobre que a região onde está se chama Devorador de Labirintos, uma zona de nível 273. O garoto quase cai para trás de pavor. Para tentar se acalmar, ele resolve usar a habilidade de avaliação em si mesmo. É aí que descobrimos sua identidade, Hibiki Manabe, um humano de 16 anos. O que mais o impressiona é sua ocupação, avaliador. Ele não entende como isso é possível, já que até ontem era apenas um aluno comum do ensino médio no Japão. Ele tenta conversar com a assistente sobre como voltar para casa, mas ela deixa claro que não pode responder perguntas de cunho pessoal. Hibiki então percebe que tem várias habilidades à disposição. Ele tenta ativar o Olho Esperto, fazendo uma pose toda estilosa, mas não acontece absolutamente nada, o que o deixa bem sem graça. Depois, ele tenta usar o Mapa Mundi, esperando que um holograma gigante do planeta apareça. Em vez disso, surge uma telinha minúscula mostrando apenas o trajeto que ele já percorreu. Ele percebe com certa melancolia que, além de fraco, ele é um completo desorientado que estava andando em círculos o tempo todo. Ele decide seguir em frente e acaba encontrando uma estrada. A empolgação é tanta que ele corre para o caminho, mas acaba tropeçando e beijando o chão gelado. O sistema, que parece ter um senso de humor meio ácido, o notifica que ele ganhou o título de Perdido em um Mundo Paralelo. Enquanto ele processa a humilhação, um monstro enorme surge das sombras, babando e encarando Hibiki como se fosse um petisco de fim de tarde. O susto é tão grande que o garoto grita, e o grito é tão alto que até o monstro fica confuso. Mas o bicho não tem tempo de reagir. Uma flecha disparada com precisão cirúrgica atravessa o crânio da fera. Hibiki fica paralisado, até ver a responsável pelo disparo, a elfa que vimos anteriormente. À medida que ela se aproxima, o sistema de Hibiki ativa automaticamente a habilidade de tradução, permitindo que ele entenda o idioma local. Ele agradece pela vida e ela se apresenta, como Malha. Hibiki fica hipnotizado pelas orelhas, achando que é o cosplay mais perfeito que já viu na vida. Malha pergunta se ele caiu lá de cima e como ele conseguiu sobreviver tanto tempo no Devorador de Labirintos. Hibiki explica que apareceu ali do nada, o que deixa a elfa bastante pensativa.
Ele aproveita para avaliá-la e descobre que, apesar da aparência jovem, Malha tem 56 anos. O choque cultural e biológico é real, mas ele guarda essa informação para si. Malha explica que o Devorador de Labirintos não é apenas um nome, é um monstro colossal que se camufla como uma planície para atrair viajantes e devorá-los quando eles se perdem. Ela sente pena de Dybbuk, achando que ele é apenas uma criança indefesa, e o abraça contra o peito para confortá-lo. O garoto fica vermelho como um pimentão, especialmente quando ela diz que ele deve ter uns 10 ou 11 anos. Quando ele corrige dizendo que tem 16, Malha entra em curto-circuito ao perceber que estava apertando um jovem adulto contra si. Como a noite estava caindo, eles decidem acampar. Ao redor da fogueira, eles compartilham um ensopado de lebre que Dybbuk carregava. Ele descobre que naquele mundo, a maioridade acontece aos 15 anos, o que o torna oficialmente um homem perante a sociedade local. Malha explica que eles estão no reino de Abrastia. Quando Dybbuk menciona Japão, ela fica confusa, pois nunca ouviu falar de tal lugar, mas garante que vai ajudá-lo a chegar à cidade de Lowell. Enquanto ele dorme, Malha usa uma magia de barreira para protegê-los. Ela observa o rapaz e se pergunta se ele seria o tesouro que o espírito mencionou. Dybbuk, por sua vez, sonha com sua vida normal, com seus amigos de escola e com o momento exato em que uma luz branca o tirou de sua sala de aula no último dia antes das férias de verão. O despertador de Dybbuk é um tanto inusitado. Um botão da blusa de Malha se solta novamente e o acerta no rosto às 4h30 da manhã. Ele se levanta e vê a barreira mágica ao redor do acampamento. Curioso, ele pergunta à sua assistente o que um avaliador realmente faz. Ela explica que é uma ocupação de rank B, focada em identificar atributos e fraquezas de qualquer alvo. No dia seguinte, a viagem continua, mas não antes de Malha dar um soco que manda Dybbuk para as nuvens, tudo porque ele tentou devolver o botão caído de um jeito meio direto demais. Depois que os ânimos se acalmam, Malha fica impressionada ao saber que Dybbuk possui a habilidade Mapa Mundi. Ela explica que, na verdade, essa é uma habilidade de ranking AAA, extremamente rara e valiosa para qualquer aventureiro. Dybbuk não entende o porquê do alvoroço, já que para ele é apenas um GPS básico. Malha quase tem um treco ao perceber que ele não sabe nem o que é um aventureiro. Ela explica que são pessoas que fazem contratos com guildas para caçar monstros e explorar terras perigosas. Dybbuk usa sua assistente para confirmar as informações e percebe que está sendo visto como um completo ignorante sem senso comum por Malha. Para dar o troco, ele pergunta se ela tem amigos e a reação de negação desajeitada dela confirma que ela é tão solitária quanto ele. Dybbuk, com o coração de ouro, diz que a partir de agora, ele é o amigo dela. A dinâmica muda quando Dybbuk detecta uma lebre de cristal nas proximidades. Malha entra em modo de caça instantaneamente, explicando que o chifre dessa variante vale 200 moedas de ouro. Eles se escondem nos arbustos e Dybbuk avalia o alvo, descobrindo que a lebre tem habilidades de detecção e fuga muito altas. Malha usa magia para ocultar o cheiro e o som deles, mas sua flecha espiritual falha quando a lebre desvia com facilidade. Frustrada, ela diz que não há como vencer um bicho tão rápido. É aí que o cérebro de Dybbuk brilha. Ele percebe que a lebre é arrogante e só ataca quem ela considera fraco. Ele propõe um plano. Ele servirá de isca, fingindo estar vulnerável, enquanto Malha se posiciona para o tiro fatal. Malha hesita, com medo de que se machuque, mas Dybbuk confia em sua avaliação de que o bicho é burro. Ele se deita numa pedra, fingindo estar relaxado, e a lebre morde a isca, correndo em linha reta para atacá-lo. Malha não desperdiça a chance e abate a criatura com um tiro perfeito. O sucesso do plano faz com que o nível de avaliador de Dybbuk suba, pois ele usou suas informações para criar uma estratégia de vitória. Malha fica radiante, gritando que a vitória foi dos dois. Longe dali, em um plano superior, uma figura divina observa o progresso de Dybbuk com um sorriso. Ele menciona que o jovem acaba de superar as 2 primeiras montanhas do seu tutorial e que continuará orando por suas bênçãos. A história encerra esse capítulo com Malha e Dybbuk finalmente chegando à civilização. Malha faz seu registro na guilda local e, embora existam várias missões disponíveis, ela está decidida a focar em algo específico. Depois de uma longa viagem, o Yuvik e a Amalia chegam na cidade de Rel. Nosso protagonista fica de boca aberta com a beleza do lugar. Nisso, Amalia coloca uma capa nele para evitar chamar muita atenção, mas avisa para ele não se preocupar. Afinal, com o dinheiro que eles vão conseguir vendendo aquele chifre, vai dar para comprar mais roupas e equipamentos de combate. O Yuvik, curioso que só, pergunta qual é o valor de uma moeda de ouro. Quando ouve isso, Amalia toma um susto daqueles. Vendo a reação dela, ele tenta disfarçar, dizendo que era só brincadeira, enquanto mentalmente
imediatamente pede socorro para o sistema explicar. A assistente avisa que uma única moeda de ouro vale uns 10.000 ienes. Sente o drama, o Yuvik fica chocado e finalmente entende por que a Malia agiu daquele jeito. Enquanto ele processa a informação, a elfa chega pertinho, faz um carinho no rosto dele e pede para ele tomar cuidado para não falar coisas que mostrem que ele não tem o menor senso comum. Mudando de cenário, os dois chegam na guilda. O pessoal lá fica surpreso ao ver que a elfa formou um grupo, mas claro, já começam a subestimar nosso protagonista por ele ser muito baixinho. A Malia logo defende o garoto, avisando que, apesar de parecer uma criança, ele já é um adulto. Bem nessa hora, outro grupo de aventureiros aparece. O líder deles pergunta se o nosso Yuvik é novato na área, e a Malia confirma. Sem muita conversa, o grupo vai embora desejando boa sorte para o nosso herói. Observando eles saírem, a Malia comenta que eles são conhecidos como o Grupo Estandarte Prateado. Mas deixando isso pra lá, ela puxa ele até a recepcionista. É aí que conhecemos a Jewel. A Malia não perde tempo e já pede uma sala particular para vender um certo item. A elfa já tá com a cabeça nas moedas de ouro. Lá dentro, damos de cara com um cara super musculoso e o Yuvik fica impressionado com o tamanho do sujeito. O grandalhão adora o elogio, arranca a camisa e começa a fazer pose, gritando que aquilo ali é fruto de muito suar. O Yuvik acha aquilo o máximo. Eles se apresentam e descobrimos que o marombeiro se chama Baus Delir, o mestre da guilda. O Yuvik até pede permissão para tocar nos músculos dele, explicando que por ser pequeno não consegue ganhar massa muscular nem treinando. O Baus, super empolgado, já passa a rotina de treinos dele, garantindo que o garoto vai ficar gigante. As meninas, por outro lado, ficam só à exaustão assistindo a essa cena toda. Mas vamos combinar, se fossem elas no lugar dele, seria outra história. Com tudo mais calmo, na mente do Yuvik, a assistente avisa que ele acabou de adicionar magia de água à sua lista de habilidades. Depois de organizar a bagunça, a Jewel se apresenta oficialmente como recepcionista e vice-mestre da guilda. Feitas as apresentações, ela pergunta qual é o tal item que eles querem vender. É a deixa pra Malia puxar o chifre. Quando o Baus bate o olho naquilo, ele nota que é ainda maior que o chifre de 3 anos atrás, e já lança uma oferta de 400 moedas de ouro. O Yuvik fica todo feliz, achando que a Malia ia aceitar na hora, mas a elfa é ambiciosa e pede logo 800. Dá pra ver que a Malia ama dinheiro. Ela argumenta que aquele chifre é o triplo do tamanho normal. O Baus recusa e oferece 550. A elfa não cede e ameaça levar o item para outro lugar. Com isso, o mestre musculoso sobe a oferta para 600. Depois de um bom tempo de negociação, eles finalmente fecham um acordo de 700 moedas. A Jewel, que estava só ouvindo tudo aquilo, nem tenta intervir. Ela só avisa pro Baus que, como ele estourou o orçamento, a diferença vai sair direto do salário dele. Coitada do mestre. Enquanto isso, a Malia tá toda orgulhosa, se exibindo pro Yuvik com a vitória, achando que agora ele ia querer formar um grupo definitivo. Ela fica tão empolgada comemorando que os botões da roupa dela literalmente voam longe. A Jewel vê a cena toda e, sem tirar os olhos da situação, expulsa os rapazes da sala, dando a desculpa de que elas precisam discutir os detalhes da transação em particular. Depois de tudo isso, vemos o Yuvik sentado no saguão. Nisso, lá na mente dele, a assistente avisa que ele pode subir o nível da sua habilidade inerente de tutorial. O Yuvik não entende muito bem o que isso significa, então o sistema explica que é uma habilidade dada para quem tem baixa taxa de sobrevivência. Ela permite receber a ajuda divina e aprender tudo que é básico. Ouvindo isso, o garoto nem sabe se foi um insulto ou um elogio, mas a ideia de ter a ajuda de Deus parece fabulosa. Bem nessa hora, ele escuta uma voz misteriosa. Primeiro ele acha que imaginou, mas ao ouvir de novo, ele grita perguntando quem é. A voz responde que é quem tá dando suporte para ele, mas avisa que não vai poder fazer isso para sempre. O guia tá tentando ajudar no que pode, porque assim que o nível do tutorial subir, esse apoio vai chegar ao fim. Logo em seguida, a Malia aparece. Quem recebe ela é uma garota dizendo que ela pegou uma missão específica e precisa voltar para sua terra natal, e que não vai poder levar ele junto. Imediatamente a cena muda. Vemos a Iber numa caverna tentando encontrar alguma coisa. Já na vila, o Yuvik diz pra elfa ir tranquila, e ela responde que pediu pra Jewel cuidar dele e que ele pode ficar na pousada onde ela estava dormindo, só procurar pela Tânia na pousada sorridente. O Yuvik, pensando no que fazer da vida, comenta que existem missões para quem não é da linha de frente. Nisso, ele recebe o arco da Malia como presente e ela sai correndo, morrendo de vergonha. Correndo pela vila, a Malia esbarra na Iber dizendo pro guarda que teve que ir para casa de imprevisto. Quando levanta a cabeça, a Iber percebe que ela é uma elfa e pergunta se ela tá indo pro reino de Feriot. Com um sorriso no rosto, a Iber diz que também tá indo para lá. Mais tarde, vemos o Yuvik comentando que depois que a Malia foi embora, ele passou o tempo todo dormindo. E olha, que belo passatempo. Ele ainda não encontrou um jeito de voltar pro mundo dele. De repente, a Tânia bate na porta. Ela entra no quarto dizendo que estava preocupada com o nosso protagonista, já que ele não desceu nem pro café da manhã e nem pro almoço, e avisa que já tá na hora da janta. Aí bate a realidade e o Yuvik percebe que precisa arrumar um trabalho para não ficar dependendo só do dinheiro do chifre do coelho.
Nessa hora, a voz do sistema chama, pedindo para ele verificar o status e explicando uns números que ele não estava entendendo. A voz avisa que não recomenda que ele lute sozinho e adiciona novas habilidades para ele, como o livro de medicina e contratos. O sistema explica que ele pode aprender todo o conteúdo só de ler as páginas. O Yovik pergunta quanto tempo isso vai levar, e a assistente responde que demora bastante tempo se ele não tiver consciência do método. Mesmo assim, ele topa. No mesmo instante, a assistente faz um livro aparecer na frente dele e começa a transferir todo o conhecimento direto para a mente do garoto. Em outro lugar, a Malha estava conversando com a garota de antes. Ela conta sobre o Yovik e como ele não tem muita noção das coisas, o que deixou ela bem intrigada. A aventureira não engole essa história e diz que a elfa parece estar apaixonada por ele. A Malha nega na hora, dizendo que acabou de conhecer o garoto e que ele é 40 anos mais novo que ela. Mas, de repente, aparece uma elfa com roupa de empregada na frente delas. A Malha corre para abraçar e apresenta ela como Stélia, a chefe das empregadas da família dela. Aqui também descobrimos o nome da garota de cabelo azul, que é Ibel. A Ibel corta o clima dizendo que agora ela faz parte do mesmo grupo. Isso deixa a empregada meio irritada e começa a resmungar umas coisas. Sente a rivalidade no ar. Já se passaram vários dias e o Yovik continua jogado na cama, com uma preguiça total. Mas com um detalhe, o aprendizado do livro de medicina está completo. Depois dessa maratona, ele vai numa loja de armas, compra uns acessórios para se proteger e segue para a guilda para pegar algum trabalho. No caminho, ele bate um papo com o assistente. Ele comenta que o nome dela é muito longo e pergunta se pode chamá-la de Siste. Ela aceita de boa. Agora, dentro da guilda, o clima pesa. O grupo estandarte entra desesperado pedindo ajuda. O cara de cabelo prateado tá muito machucado. A Jewel se aproxima e avisa que o Bausman tá na cidade, mas sugere parar o sangramento com outra magia de cura. O suporte da equipe avisa que isso não vai rolar. O Yovik vê toda a situação e o sistema avisa que existe uma chance de salvar o cara. Sem pensar duas vezes, ele se oferece para ajudar. Todo mundo fica de queixo caído e perguntam se ele é um curandeiro. O Yovik manda real e diz que não é, que ele é mais um avaliador com noções médicas. Diante do desespero, os companheiros do ferido aceitam na mesma. O Yovik analisa o estado do rapaz e descobre que ele foi afetado pelo veneno de Tiarit, o que claramente impede o sangramento de parar. Além disso, para curar os membros dele por completo, eles iam precisar de magias de alto nível, o que custariam 650 pontos de magia. Ele explica a situação pra galera, mas ninguém ali tem como ajudar. Eles precisam de um plano B. Então, assiste dá a ideia de usar a habilidade de contrato, para pedir que os aliados transfiram pontos de magia temporariamente. Sem hesitar, todo mundo topa, até a Jewel. É assim que o nosso Yovik recebe os pontos necessários pelo contrato, elimina o veneno e manda uma cura perfeita, restaurando o corpo do cara. Missão cumprida. Mas o esforço cobra o preço e o nosso protagonista cai no chão esgotado, sonhando de novo com os amigos da escola. Quando ele acorda, a voz avisa que o nível de trabalho dele subiu do número 2 para o número 5. O contrato foi do 1 para o 2 e a habilidade de tradução também subiu de nível. Bem nessa hora, a Jewel entra no quarto agradecendo por ele ter salvado o irmão mais novo dela, o Jade. O Yovik fica meio confuso, mas ela explica que eles são filhos de mães diferentes. A Jewel pede para ele pedir para todo mundo guardar segredo sobre o que aconteceu, porque quase ninguém consegue usar aquelas magias de cura avançadas. Se a notícia se espalhar, vão tentar se aproveitar dele para ganhar dinheiro. Por causa disso, ela recomenda que ele entre para a Guilda dos Aventureiros de uma vez. O Yovik fica na dúvida, sem saber quanto tempo mais vai ficar na cidade, mas concorda que ter companheiros ou alguém para cobrir a retaguarda seria uma boa, já que ele não é um lutador. É aí que a Jewel dá a ideia genial dele contratar um guarda-costas. Por sua vez, o Ibik vai até a companhia em busca de um guarda-costas. Lá, ele conhece o Yaranta e sente o drama. Assim que o cara escuta que o Ibik quer contratar alguém, a atitude dele muda na hora. Ele vira um pervertido total. Diz que sente um cheirinho muito bom vindo do nosso herói e já vai logo mostrando um monte de homens musculosos. Mas o Ibik prefere pular essa parte, sabe? Porque apesar de os caras serem fortes, eles não têm nada de mana. E o Ibik quer alguém quem ele possa usar cura superior ou sanação perfeita numa emergência. O pervertido diz que vai procurar outros candidatos, mas o deus do Ibik recomenda que ele mesmo dê uma olhada. E o Ibik vai na onda. Enquanto eles andam pelos corredores, o Yaranta fala que o Ibik pode pedir o que quiser, porque ele sente o doce aroma de dinheiro vindo dele. O Ibik fica meio preocupado, dá uma avaliada nas habilidades do cara e descobre a verdade. O mercador, que está no nível 82, tem mesmo a habilidade de farejar dinheiro. Esse olfato financeiro faz o Yaranta perder o controle sempre que encontra alguém capaz de fazer fortuna ou dar muito lucro.
O Ibiki decide ignorar isso e olha para um corredor específico, mas o Yaranta avisa para ele não ir por ali. Ele diz que aquelas opções de compra têm alguns defeitos, tipo não servem para trabalhar nem para lutar e também não podem voltar para a terra natal deles. O Ibiki fica curioso. Ele pensa que talvez essas pessoas tenham sido transportadas para lá igual a ele, então pede para o Yaranta levá-lo até lá. Nisso, o mercador quase tem um ataque de tanta empolgação ao sentir o cheiro do dinheiro aumentando, enquanto o pobre do Ibiki só olha para ele assustado. Mais à frente, eles chegam numa cela com aquele lobo de antes. O Ibiki pergunta por que ele está preso, e o Yaranta explica que o cara causou a maior confusão tentando proteger a menininha. Foi tudo um mal-entendido, mas regras são regras, né? Quando avaliaram a garota, viram que ela tem um talento absurdo para magia, mas não consegue controlar e sempre perde a mão. O lobo manda eles caírem fora, mas o Ibiki, meio assustado, usa a avaliação e nota que alguns atributos dele estão ocultos. A voz da Sisti avisa que o olho especialista detectou informações falsas. Agora, avaliando o lobo com o olho especialista, ele vê que o cara está com status de amarrado com corrente inamovível. Mas o que deixa o queixo dele no chão é o trabalho do lobo. Ele é um herói e está no nível 95. O Ibiki não consegue acreditar. Ele olha para a menina e descobre que ela é uma sábia, mas a magia dela está totalmente fora de controle. Como um humano não aguenta tanto poder, isso vai acabar levando a coitadinha à autodestruição. O Ibiki pergunta para o deus dele por que ele fez uma maldade dessas com a menina, e o deus responde que não teve escolha, porque essa é a aprovação dos sábios. O lobisomem se chama Cloud, e a pequena é a Lilian. Depois de pensar um pouco, o Ibiki decide comprar os dois, já que eles têm muita mana. Ele até duvida que um herói e uma sábia queiram se juntar a ele, mas o deus diz para ele fazer o que achar melhor. Nisso, a Sisti recomenda usar a habilidade Medida de Alívio, nível 1, que vai soltar o Cloud das correntes que o prendem, só que a chance de sucesso depende do nível da habilidade. O Ibiki avisa o Yaranta que vai comprar a dupla. O cheiro de dinheiro do Ibiki fica tão forte que o pobre mercador quase tem um infarto de tanta alegria. Um pouco depois, no meio de uma clareira, o Cloud pergunta o que diabos o Ibiki quer fazer com eles ali. O Ibiki pede para ele relaxar, garante que não vai fazer nada com a pequena, mas que precisa cuidar dele. Ele explica que quer curá-lo, mas precisa da ajuda da Lilian para isso. O Cloud recusa na hora, achando que é alguma armadilha. Só que a Lilian manda ele ficar quieto, porque ele sempre ajudou ela, e agora é a vez dela retribuir o favor. Ela pergunta o que precisa fazer, e o Ibiki explica que precisam de muita mana para curar o Cloud. Então ele pede para fazer um contrato com ela para compartilhar a energia. A Lilian aceita sem hesitar. Assim que recebe a mana, o Ibiki ativa sua sanação perfeita. O Cloud fica sem reação, enquanto o corpo dele se regenera inteirinho. A Lilian pula para abraçar o Cloud e ele agradece ao Ibiki. O nosso herói se apresenta e pergunta como ele está se sentindo. O Cloud diz que está bem melhor, mas ainda não está na sua melhor forma. O Ibiki vai direto ao ponto e diz que é lógico, afinal ele está amaldiçoado. O Cloud toma um susto ao ver que ele sabe da maldição, já que nem os avaliadores comuns conseguem ver isso. Para completar, o Ibiki revela que a Lilian vai se tornar uma sábia no futuro. O Cloud, maravilhado, pergunta como ele sabe de tudo isso. O Ibiki explica que tem o olho especialista. O Cloud não acredita que ele tem o olho divino que só os deuses dão, mas o Ibiki não quer perder tempo e ativa a habilidade Medida de Alívio para quebrar a maldição. Nessa hora, as correntes aparecem de verdade e tesouras divinas gigantes surgem no céu. Sente o clima, os dois entram em pânico vendo aquilo indo na direção do Cloud e quase tem um ataque cardíaco quando as tesouras atingem ele. Mas no instante seguinte, o Cloud percebe que está vivo e que uma das correntes agora está quebrada. A Lilian desmaia e o Ibiki reclama com o deus que só uma corrente foi cortada. O deus rebate que perguntando o que ele esperava de uma habilidade no nível 1. A conversa é cortada pelo Cláudia, que fica impressionado ao sentir parte da força dele voltando. Ele se ajoelha na frente do Ibiki e pede perdão pela falta de respeito. Conta que desde que foi amaldiçoado, ele perdeu a força, a reputação e até a alma. Mas agora está profundamente grato por ter sido salvo e pede a honra de fazer a cerimônia de lealdade. O Ibiki não faz a menor ideia do que é isso. O Cloud explica que é um ritual onde ele entrega a alma para jurar proteção e ficar sempre ao lado dele. O Ibiki pergunta se ele tem certeza, dizendo que por ele tudo bem continuar como tá, mas o Cloud está muito ansioso para fazer a cerimônia. Assiste aconselha o Ibiki a ativar o contrato, garantindo que tudo seja cumprido e deixando o herói super feliz. O Ibiki pensa que se vai fazer o cara feliz, então bora lá.
Quando ele ativa o contrato, o Cloud começa a chorar. A cerimônia acontece, o juramento é feito e os dois recebem o emblema dos espíritos da luz, a prova da lealdade deles. O Cloud diz que agora ele pode ser chamado só de Cloud. O Hibiki avisa que vai contar com ele, e a Lilian fica radiante de alegria pelo amigo. Enquanto isso, em outro lugar, as garotas continuam a viagem, mas a Styria está quase deixando um pulmão no caminho de tanto cansaço. Vendo ela daquele jeito, a Emalia sugere que elas continuem e descansem nas fontes termais mais à frente. A Styria acha uma ideia genial, porque assim vai poder admirar aquelas montanhas gêmeas de novo. Mas ao lembrar que elas estão viajando com aquela mulher desagradável, ela muda de ideia. Ela chega pertinho da Emalia e sussurra que é melhor apertar o passo e não tomar banho com a moça. O argumento é simples, sem roupas elas vão estar desarmadas e não dá para baixar a guarda como se fossem amigas daquela mulher. Só que a Emalia tá louca para fazer amizade. Ela já imagina a cena dela e da Iber tomando banho juntas, lavando as costas uma da outra como grandes amigas. Então, sem pensar duas vezes, a Emalia anuncia que é hora de ir para as fontes termais, fazendo a Styria quebrar os óculos de tanta raiva. Voltando para o Hibiki, ele explica para os novos parceiros que não tem muito poder de combate nem mana, então precisa da ajuda deles. A dupla diz que ele pode contar com eles para tudo. Com tudo resolvido, o Hibiki ativa o contrato para compartilhar mana. Nisso, a habilidade de Grimório dele sobe de nível e a empolgação é total. Mas o Cloud comenta que notou o Hibiki falando com alguém antes, sendo que só estão os três ali. O Hibiki explica que estava falando com a Siste, uma voz na cabeça dele que ensina as coisas. O Cloud fica surpreso e pergunta se ele tem a habilidade de tutorial. Vamos ser sinceros, qualquer um acharia que o cara tá ficando louco, né? Mas enfim, o Hibiki confirma, deixando o Cloud ainda mais chocado. O Lobo pergunta se ele também tem o título de perdido num mundo paralelo. O Hibiki pergunta se ele sabe sobre esses mundos. O Cloud diz que sabe que existem, mas não entende muito bem. Acha impressionante que o seu senhor Hibiki tenha tantas habilidades dadas por Deus, principalmente o tutorial, que é uma habilidade milagrosa. O deus do Hibiki entra na conversa e diz que o Cloud está exagerando, mas confessa que está meio zonzo porque usa 1/3 do próprio poder nessa habilidade. O Hibiki responde que se for assim, a habilidade é uma loucura mesmo. Mais tarde, os três continuam andando, e o Cloud comenta que o deus do Hibiki parece ser o deus principal. Ele revela que existem 11 deuses nesse mundo, e só o principal pode dar o tutorial e o olho especialista. O Hibiki fica impressionado ao descobrir que é o mais forte de todos, e o deus, todo orgulhoso, diz que é melhor ele continuar venerando. O Cloud está maravilhado porque o deus principal escolheu o seu senhor. Mas o Hibiki diz que se fosse para reparar em alguém, devia ser no Cloud ou na Lilian, porque essa habilidade dela parece muita crueldade. A coitada fica super deprimida. O Hibiki logo sente que era melhor não ter falado nada. O Cloud conta que por causa desse poder, a família da Lilian a rejeitou e a vendeu para pagar uma dívida. O Hibiki joga a culpa no deus principal por ter dado essa habilidade para ela. Mas o Cloud duvida muito, ele acha que a culpa deve ser da deusa da magia. Nisso, o deus do Hibiki fica todo nervoso, admite que o Cloud tem razão e avisa que a deusa da magia está bem do lado dele. O Hibiki escuta um estrondo na cabeça dele. O deus tenta se explicar dizendo que foi só um pequeno deslize, mas acaba levando uma bela surra. A deusa da magia usa a habilidade para se comunicar direto com o Hibiki. Ela diz que a pequena está sofrendo muito com esse poder, mas depois que uma habilidade é dada, nem eles podem tirar tão fácil. O Hibiki pergunta com quem ela está falando, e ela se apresenta. Quando o Cloud escuta o nome dela, fica em choque. A deusa avisa para o Hibiki que por sorte ele tem uma das habilidades dela, o Grimório. Com ela, ele pode ajustar a mana e a potência mágica, mas ela já avisa para ele não se confundir porque ela não vai ficar ajudando o tempo todo. O Hibiki não entende, e ela explica que o sistema de administração liga sozinho quando ele usa o Grimório, então não precisa se preocupar. Agora, a deusa volta ao foco no deus principal e avisa que não vai perdoá-lo. Ela manda o deus do submundo buscar a dama de ferro feita sob medida para jogar o deus principal lá dentro para ver se ele sai de cena e reencarna como um deus mais sério. O coitado entra em pânico. O Cloud pergunta para o Hibiki o que a deusa falou. O Hibiki, meio tenso e confuso com a briga dos deuses, diz para o Cloud não se preocupar, porque a Lilian vai ficar bem. Mas tem um detalhe, com a surra que o deus principal tá levando, as habilidades de tutorial e olho especialista ficam fora do ar, no momento. Ou seja, o Hibiki vai ficar sem o suporte do deus temporariamente, e a Siste só vai conseguir ajudar com os dados que já tem. O Hibiki só torce para o deus principal ficar bem. Enquanto isso, a deusa da magia olha para o Hibiki e sente que já ouviu antes. De volta aos nossos heróis, o Hibiki ativa a habilidade de Grimório.
Nisso, aparece um gato místico super poderoso, que rapidamente é domado com alguns carinhos. Ela se apresenta como Benny e explica que é o Grimório. O problema é que o Ibiki começa a fazer tanto carinho nela que o Cloud morre de ciúmes. O lobo fica encarando feio toda vez que o Ibiki olha. A Benny avisa que vai ser a responsável por ensinar a Lilian a controlar a mana. O Ibiki acha o máximo e volta a fazer carinho nela, o que faz o Cloud estourar de fúria. Ele surta e pergunta quanto tempo aquela bola de pelos vai ficar grudada no senhor dele. Ele reclama que tá super chateado porque ninguém fez carinho nele nem uma única vez. A Benny entra em pânico, mas o Cloud respira fundo e pede desculpas. Nesse meio tempo, as garotas tomam aquele banho relaxante nas fontes termais, onde a Styria finalmente pode admirar a maravilha daquelas montanhas gêmeas. Ela pensa que definitivamente é uma visão espetacular. A Imália pergunta para Iber se ela quer ajuda para lavar as costas, mas ela responde de forma bem seca que não, porque pode fazer isso sozinha. A Styria diz para sua senhora que lavar as costas daquela moça não vai fazer elas virarem amigas. E ao continuar olhando para os atributos da Imália, a Styria sente que está no paraíso. Só que a Iber escuta a conversa e avisa para Imália que vai ser ela quem vai lavar as costas da Imália. Afinal, elas são amigas. Quais serão as intenções dessa mulher? Isso a gente só descobre no próximo capítulo. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 4, para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.